Esporte é desafio, independente de idade, objetivos ou vontade. E para ir além, sabemos que é preciso encontrar todo o suporte necessário. Por isso, desde 1986, oferecemos a confiança, a segurança e o conforto que os atletas necessitam para superar seus obstáculos nas mais diversas modalidades esportivas. Estamos presentes em 10 linhas esportivas, atendendo mais de 3.000 lojas espalhadas pelo mundo, com mais de 1,5 milhão de peças produzidas por ano. E o reconhecimento no mercado é cada vez maior. Nos consolidamos como uma marca multiesportiva. Somos uma das 3 maiores no país de material esportivo. A primeira marca brasileira de natação, a marca com maior número de atletas patrocinados e a maior e melhor nacional para goleiros. Exportando também para a América Latina e Europa, com atuação em mais de 20 países como Portugal, Chile, Uruguai, China e Paquistão. Nosso propósito é desenvolver equipamentos esportivos focando nos produtos e honrando nosso compromisso com as pessoas, sendo assim uma marca reconhecida pela eficiência e a satisfação dos parceiros. Poker. Além do esporte, existe uma história. Boa noite, sejam muito bem-vindos à palestra das 8 horas com a minha querida Cacilda Velasco, que vai trazer para a gente um pouco sobre a gerontopsicomotricidade. Ela vai trazer muita informação, muito conhecimento, compartilhar com a gente todo o conhecimento que ela tem. Então, eu quero, antes de chamar a Cacilda aqui junto a mim, agradecer aos nossos patrocinadores, a Poker, a Evo, a Fluidra, a Swing House e a Q1 Ambiental. Muito obrigada por acreditarem nesse sonho que está sendo concluído, que é esse evento audacioso, com mais de 9.000 pessoas inscritas,
participantes de 17 países diferentes. Então, uma boa noite para todo mundo que está no YouTube, uma boa noite para todo mundo que está na nossa plataforma EAD, o pessoal do México dando boa noite, o pessoal de São Paulo, de Dourados, sejam muito bem-vindos. Então, eu vou apresentar agora a Cacilda. Ela é diretora técnica da Associação Vencer, ela é membro da ABPNI, ela é titular especialista da Associação Brasileira de Psicomotricidade, ela é coordenadora, ela é professora e ela é escritora. Com vocês, Cacilda Velasco. Oi, Cacilda, boa noite. Prazer imenso estar aqui com você e um agradecimento muito especial pelo convite e a honra, né, de poder dividir com vocês um pouquinho de conhecimento. Falei direito o título, Cacilda? Gerontopsicomotricidade. Gerontopsicomotricidade. Seria a gente abordar um pouquinho sobre o papel do idoso na água, né, que é esse universo imenso aqui que nós estamos, nesta semana toda, se falando tanto. E vai ser muito importante, porque é um público que cresce cada vez mais, o número nas academias aumentam bastante, então o profissional precisa estar preparado para poder receber essa pessoa e ajudá-la a se manter bem, não é, Cacilda? Exatamente. Então, vamos lá, Cacilda, sem mais delongas, muito obrigada. Nós é que estamos honrados de ter você conosco, ok? Então, muito obrigada e vamos lá. Coloca a sua apresentação em modo apresentação. Tudo bem? Eu já vou compartilhar aqui na tela. Trocar a gente aqui. Ops, troquei errado aí. Peraí, gente, mil perdões. Pronto, Cacilda. É com você, qualquer coisa que você precisar é só me chamar. Boa apresentação. Obrigada, Aninha. Bom, boa noite a todos, é um prazer imenso poder compartilhar um pouquinho do assunto sobre o envelhecimento com vocês. O foco dele é o idoso na natação, o idoso na piscina. Aceitar o passado, vivendo no presente, é exatamente o processo de envelhecimento para um futuro de vida e não de sobrevida. Por que a gente coloca uma frase como essa? Porque todo mundo gostaria muito de saber envelhecer com qualidade, de encarar essa fase da nossa vida. E, no entanto, só fica idoso e só chega ao processo do envelhecimento pleno aquele que que teve a oportunidade de ter a vida, porque senão você morre antes. E o idoso, dizem, né, é um jovem que deu certo. Então, vamos pensar desta maneira para que a gente possa ter um horizonte não de perdas, mas sim também alguns ganhos. Existe uma pesquisa, e é a mais recente que eu encontrei, que mostra que o cenário mundial está a cada dia mais com a população idosa em crescimento. Pessoas vivendo mais de 100 anos, nós reconhecemos na nossa contemporaneidade, e também famílias tendo menos filhos. Isso vai gerar, em breve, aqui segundo essa pesquisa do Fiesp e do Ciesp, 608 milhões atuais de idosos para 836 milhões previstos para 2030. Então, 7,8% da população atual e 11,4% da população brasileira de idosos em 2030. Então, imaginem o mercado de trabalho que nós temos na nossa frente. Nós, eu não digo eu, né, porque já me encontro nessa população, mas para todos os profissionais da educação física, para todos os profissionais da área esportiva, da área da educação e da saúde, é um novo público, é um público que está se destacando em volume e necessitando muito de que haja profissionais competentes e capacitados para poder lidar com essa população. Portanto, nós temos um novo perfil demográfico que será determinante na demanda mundial e na demanda em todos os sentidos. Eu vou passar um vídeo para vocês que eu recebi de um grande amigo e que fala um pouquinho dessa economia prateada. Você já parou para pensar que sua vida pode estar apenas começando?
Desde os tempos das cavernas, lutamos para viver mais. Controle do fogo, domínio da agricultura e união em grandes grupos são algumas das estratégias para domar a natureza e garantir a sobrevivência da espécie. O ser humano cresceu muito além do que poderia imaginar. E não paramos por aí. Estudiosos afirmam que já está entre nós a primeira pessoa a viver 200 anos. O quê? Estamos prestes a desvendar mistérios sobre o envelhecimento que podem nos fazer atingir idades ainda mais impressionantes. Em pouco tempo, a velhice será a maior fase da vida de uma pessoa. E isso promete transformar desde agora a maneira como nos relacionamos. Mom, and that's crazy. It's one thing to take a class to keep busy, but you can't embark on a giant new career at your age. Why? It's my dream. O tempo esticou. E os maduros são grandes protagonistas do nosso futuro. No Brasil, 64% das pessoas acima de 60 anos continuam sendo provedores financeiros ou afetivos de suas famílias, mesmo depois de aposentados. Isso significa um movimento de mais de R$1 trilhão por ano. Os maduros estão criando uma nova economia, a economia prateada. Em números, ela já representa a terceira maior economia do mundo. A pesquisa Tsunami 60+, inédita no Brasil, revela que os maduros têm renda própria e não só da aposentadoria vivem. Se antes o fluxo natural era nascer, trabalhar, ter filhos, se aposentar e morrer, com a evolução da ciência e da tecnologia, toda esta lógica está prestes a mudar. Ninguém nasce, cresce ou envelhece igual. A diversidade é característica do ser humano e pode ser observada em todas as fases da vida. A geração prateada está em movimento, expandindo sua vida social para muito além da família, amores e amigos de longa data. Cursos, atividades profissionais e diferentes opções de lazer os conectam a novos grupos e todo tipo de conhecimento. Mas uma lição continua temporal. O mais importante na vida é se manter ativo e ter saúde. Hoje, é mais fácil encontrar um avô na academia de ginástica do que na cadeira de balanço. E sim, a geração prateada também não desgruda de seus smartphones. A tecnologia é uma aliada constante no mercado de trabalho, auxílio na manutenção da rotina e combustível para manter a vida em movimento. The Dragon Soul. A sensação de liberdade é uma grande recompensa nessa faixa etária. Bom para se conhecer melhor, expandir as ideias e até explorar outros papéis. Com a maturidade conquistada, muda a relação com as cobranças sociais e com o tempo. Para essa turma, o futuro é hoje. Se queremos uma sociedade sustentável, é preciso transformar nossa visão sobre os mais velhos. A natureza e o conhecimento continuam evoluindo com o tempo. Não seria diferente com as pessoas. Os maduros estão em toda parte, aprendendo, trabalhando, consumindo, vivendo. E podem oferecer uma visão bem mais criativa de nós mesmos. É a partir da troca entre as gerações que o ser humano vai se desenvolver ainda mais. Ser velho não significa o passado, mas sim o futuro de todos nós. Que tal despertar para esse movimento? Bom, eu acho que através desse vídeo ficou bem claro de que essa população ela apresenta uma grande especificidade em relação aos produtos, aos serviços demandados
E por ser uma população com renda maior do que a população mais jovem, isso vai ter um impacto muito grande nos produtos e nos serviços, e serão necessários, assim, quase que urgentemente. Nós estamos num momento que a nossa população já tem número suficiente para grandes intervenções e grandes projetos como idosos. Eu queria deixar claro, porque o termo gerontopsicomotricidade até assusta. Aliás, eu fui procurar, Aninha, no índice das palestras e me senti assim com uma responsabilidade imensa, porque me parece que só eu estou falando de idoso. E aí trazer um nome desse, que é um palavrão, né, gerontopsicomotricidade, então eu achei que era interessante eu trazer a definição e fazer a distinção entre gerontologia, gerontomotricidade e gerontopsicomotricidade, que é a essência do que eu vou falar à frente. A gerontologia é um campo de estudos que investiga as experiências do envelhecimento em diferentes contextos socioculturais e históricos, abrangendo aspectos do envelhecimento normal e patológico. Investiga o potencial de desenvolvimento humano associado ao curso de vida e ao processo de envelhecimento. Caracteriza-se como um campo de estudo multidisciplinar, recebendo contribuições metodológicas e conceituais da biologia, psicologia, ciências sociais e de disciplinas como a biodemografia, neuropsicologia, história, filosofia, direito, enfermagem, psicologia educacional, psicologia clínica e medicina. É uma ciência, a ciência que estuda o envelhecimento. A gerontopsicomotricidade é, por definição, uma sub-área da motricidade humana, que tem uma perspectiva de desenvolvimento e aptidão física e autonomia funcional do idoso, bem como permite uma melhoria da qualidade de vida através da simbiose estabelecida entre a atividade física e o funcionamento fisiológico, orgânico e biológico. Então, ela lida muito mais com o biológico desse idoso, esse corpo que já está perdendo tonicidade, que está com os seus movimentos prejudicados ou retardados. Então, é um estudo do movimento humano. A gerontopsicomotricidade, que é a minha especialidade que eu venho trazer para vocês, é uma intervenção que entende a pessoa de uma forma global e histórica, já que a retrogênese psicomotora inicia o processo do envelhecimento e diminui as capacidades motoras, cognitivas, psicoemocionais e sociais do ser humano. Essa intervenção, ela utiliza de diversas atividades lúdico-terapêuticas, relaxação, atividades expressivas, culturais, físicas e sociais. Então, a gerontopsicomotricidade, ela não lida só com o lado biológico, ela lida também com o lado emocional, com a área cognitiva, e com isso ela é extremamente abrangente. Uma definição desse termo tão grande, né? A psicomotricidade já é uma palavra mal conhecida. Muitas pessoas ainda não sabem o que ela é, e ela é uma ciência. A gerontopsicomotricidade é a área do conhecimento da psicomotricidade que criou um conjunto de técnicas de intervenção a nível de promoção, prevenção e diagnóstico e terapia adequado numa abordagem integral de pessoas que estão em processo de envelhecimento. Existem 2 grupos para a intervenção. Nós não podemos deixar de classificá-los. Então, idosos, existem os idosos sãos, que são aqueles que é um processo de deteriorização do sistema tônico-postural normal, com o passar dos anos, há um transtorno da regulação tônica muscular e há déficit proprioceptíveis. Há transtornos de coordenação, alteração das praxias, praxias de representação, de realização e de regulação do gesto motor. É muito simples a gente perceber isso no convívio dentro da própria família. Então, a vovó
não têm as mesmas habilidades, o mesmo tempo, o mesmo ritmo na execução dos próprios movimentos. Existem algumas coordenações que vão ficando abaladas em função da idade, do passar da idade. Os indivíduos sãos, que envelhecem de uma maneira saudável, possuem manutenção das suas capacidades atuais em relação aos transtornos específicos. Então, por exemplo, apesar de eu esquecer aonde eu coloquei alguma coisa, eu ainda sou capaz de procurar essa coisa. Mas o esquecimento já bate com mais frequência nos meus 67 anos. Os idosos, que são indivíduos sãos, eles têm transtornos sinestésicos, desorientações e transtornos práxicos. E tudo isso dentro de uma normalidade no processo do envelhecimento. E, por último, nós, idosos, temos sequelas de patologias somáticas que afetam as funções sensoriais, de comunicação e de locomoção. Eu não consigo apostar uma corrida e ganhar do meu netinho. Então, eu tenho a minha dificuldade em função do meu envelhecimento, e nem por isso eu tenho uma patologia. Eu simplesmente estou no processo de envelhecimento. Então, esses seriam os idosos são. É uma primeira classificação de idosos. A outra classificação de idosos são os indivíduos enfermos, que apesar do processo de envelhecimento, estão adoecidos por alguma circunstância. Primeiro, por um desinvestimento corporal, uma inibição psicomotora, uma perda de autonomia e um déficit expressivo. Então, são idosos que a idade, que esse envelhecimento demonstra uma fragilidade muito grande. Existem alterações psicossomáticas, queixas somáticas expressivas, transtornos da imagem corporal e uma inadequada relação com o próprio corpo. Então, é aquele idoso lá que vai se investir de um novo desafio, por exemplo, aprender a lidar com um controle remoto, e que já acha que não consegue mais, que é muito complicado, não tem muita paciência, isso me perturba, e acaba se acomodando e não realizando um investimento cognitivo muito importante. Idosos enfermos também têm transtornos de regulação tônico-emocional, que é os processos de ansiedade ou os estados de depressão. Então, falam pouco ou falam muito, ficam por muitos momentos isolados e tristes, são pessoas que são muito ansiosas para o horário de ir ao médico, o horário de tomar o remédio, e possuem significativas diminuições e incapacidades do seu processo de vida normal. Então, com essas duas classificações, o que a gerontopsicomotricidade tem como objetivo junto aos idosos? O que ela visa? Em primeiro lugar, treinar as capacidades cognitivas remanescentes, aquelas que sobraram nesse processo de memória. Então, por exemplo, existem muitos programas atuais que trabalham com memorização e projetos de exercícios cognitivos para idosos, porque tudo aquilo que a gente não pratica e pela própria falta de uso, vai ficando deficitário. E o nosso cérebro é bem uma máquina que, se você não lubrificar com bastante estímulo, ele também vai providenciar uma oxidação bem grande. Um outro objetivo é construir estratégias de compensação desse déficit funcional para diminuir a dependência. Então, que o idoso possa ser capaz e ter autonomia para fazer coisas do seu dia a dia, e não precise tanto de um cuidador, de um familiar, de um acompanhante. Elaborar recursos para manejar ansiedade e angústia, para poder aceitar essas mudanças, porque, principalmente nas etapas iniciais do envelhecimento, muitos idosos não aceitam ficar velhos, e acaba começando num processo muito grande de negação. Eu acho que alguém aí já deve ter ouvido falar, ou deve ter conhecido pessoas que não se vestem adequadamente como idosos, que têm comportamentos que não são da própria idade, e sim de idades
anteriores, então se comportam como adolescentes. Então, ele não está aceitando o processo do envelhecimento, ele nega de qualquer maneira. Um outro objetivo é favorecer a manutenção das relações sociais. É muito importante. Nós somos seres gregários. Os humanos são sociais. Nós precisamos do outro. E o idoso, quando ele se entrega totalmente a uma patologia, ele fica praticamente isolado do ambiente social. Então, é fazer com que ele continue elaborando maneiras de conviver com amigos, de sair, de passear. Isso é fundamental para a autoestima dele. Diminuir a frequência e a intensidade das alterações comportamentais, que são as que mais problemas trazem para as famílias. Então, por exemplo, uma família que tem um idoso muito rebelde, ou um idoso que realmente está manifestando uma rebeldia, não, mas uma revolta com aquele processo do envelhecimento, ele adoece a família toda, ele se torna um grande peso para a família, e a família acaba colocando numa institucionalização. E o que a gente pretende com os trabalhos de gerontopsicomotricidade é evitar esse processo de desagregação familiar. E eu queria comentar um pouquinho, Aninha, sobre os cuidadores. Cuidadores não é o profissional formado, vamos dizer assim, capacitado com tudo que o idoso precisa. O cuidador é um cuidador e nós devemos muito a ele. E ele também adoece por cuidar do idoso. A sobrecarga é muito grande. Às vezes um cuidador é alguém da família, ou o idoso tem 2 cuidadores, um para durante o dia, um para durante a noite. O cuidador é aquele que vai cuidar, vai ter atenção ao dia a dia desse idoso. Ele vai dar banho, talvez, ele vai cuidar dos remédios, ele vai cuidar da alimentação, ele vai cuidar da casa, ele é um cuidador. E esse projeto que nós temos de gerontopsicomotricidade visa oferecer para esse cuidador um alívio dessa carga física e emocional. Olhar para ele também, não olhar só para o idoso que ele cuida. Sensibilizar ele sobre as síndromes da sobrecarga, porque senão ele vai adoecer também, ele precisa de um autocuidado. Favorecer um espaço de troca com outros familiares cuidadores que passam pela mesma situação, com um olhar de construção de redes de suporte socioafetivas. Então, às vezes, é um familiar que está super sobrecarregado, que precisa dividir com outros familiares o cuidado daquela mãe, o cuidado daquele pai, ou daquele tio, daquele familiar idoso. Fornecendo informações práticas e validadas sobre o decorrer da enfermidade e que sejam úteis e verdadeiras para enfrentar as dificuldades que esse idoso está apresentando. Muitas vezes ele nem sabe que aquilo tudo que o idoso está tendo de comportamento é característico daquela síndrome, é característico daquela patologia que o idoso tem. Então, ele precisa ser informado. Elaborar rotinas e alternativas para o tempo ocioso, quando ocorrem as crises de ansiedade, de agitação e de agressividade, porque isso realmente ocorre. E fornecer informações práticas e validadas sobre o decorrer da enfermidade, e que sejam úteis e verdadeiras para enfrentar as diferentes dificuldades que ele vai enfrentar no cuidado com esse idoso. Então, o cuidador também é foco do nosso trabalho em gerontopsicomotricidade. E queria deixar claro que o processo de envelhecimento, ele é físico, biológico, psicológico e social. Físico é pela quantidade de anos que vivemos. Nós não nascemos para passar de 100, 100 e poucos anos, até pela própria lei da gravidade. Nosso corpo não resiste a essa gravidade por mais tempo. Apesar que vocês viram no vídeo de que já nasceu quem vai viver quase 200 anos. Então, eu não vou testemunhar isso, mas talvez você testemunhe, Aninha, com certeza. A parte do biológico é a sincronização individual nossa, então tem pessoas que envelhecem mais rapidamente que outras, até pela própria aceitação do processo de envelhecimento, pelos hábitos de vida. Muitas vezes você tem 2 idosos com a mesma idade que você não é capaz de identificar. Nossa, como pode esse ter envelhecido tanto, ter traços tão biológicos e tão característicos do envelhecimento,
E este outro, que viveu a mesma quantidade de anos, não demonstra isso. O processo do envelhecimento a nível psicológico, ele tem um modo que é percebido e vivido por cada indivíduo. E isso é muito importante dentro da nossa realidade, que a gente possa entender que a área emocional, ela depende muito do meio ambiente que esse idoso vive. Isso é fundamental. E o processo de envelhecimento social, que reflete o seu papel produtivo no desempenho social e cultural. O idoso, a cada dia que passa, quanto menos ativo ele tiver, ele se considera inútil. E eu sempre dou como exemplo um testemunho do padre Fábio de Mello, sobre a utilidade. Nós temos que ter utilidade. Nós precisamos ainda ser útil para alguém. E ele tem um momento do Facebook dele que ele coloca assim: estou muito preocupado, quem vai colocar o padre Fábio de Mello no sol? Mas eu estou mais preocupado ainda, quem vai tirar o padre Fábio de Mello do sol. Por quê? Porque ele é esquecido, né? Então a gente fica esquecido pelos familiares, como se nós não fôssemos mais produtivos. Qual é o conceito de velhice? Eu não gosto muito do conceito de velhice, mas ele existe e a gente tem que relatá-lo. Ele é um estado de espírito. Além do fato que a velocidade do envelhecimento não será a mesma para todos os organismos da espécie, tem muitos idosos que parecem muito mais jovens. Então, há velhos de 20 anos e há jovens de 80. Às vezes você conversa com um idoso e você tem um banho de jovialidade. A principal diferença entre os idosos, de acordo com a idade cronológica e biológica, é a individualidade. Então, cada um tem a sua maneira, a sua unicidade e a sua característica própria dentro do processo de envelhecimento. Não é um score, não é uma tabela, não é assim, todo idoso com 60 anos não vai fazer tais coisas. Muito pelo contrário, nós estamos com idosos muito jovens aí, produzindo muita coisa ainda. Qual é a causa do envelhecimento? Em primeiro lugar, a diminuição da capacidade de sobrevivência do organismo. Como nós vimos, a parte biológica realmente se finda, né? Outra causa é a separação do processo biológico primário do envelhecimento das doenças associadas e dos fatores ambientais. Então, existem algumas patologias características do processo de envelhecimento. Então, a osteoporose é uma delas. Então, nós estamos escravos disso. Nosso processo biológico realmente está fadado a perder as suas capacidades. Isso é que a gente chama de retrogênese psicomotora. Outra causa é o desuso. Então, é uma utilização inadequada dos nossos sistemas orgânicos. O sedentarismo atual é prova disso, né? Então, é muito mais prático eu pegar um controle remoto e fazer o controle dos canais da TV do que eu levantar e ir lá, ligar e desligar a TV. Então, o progresso, a tecnologia e toda a modernidade trouxe um certo sedentarismo prejudicial dentro do processo de envelhecimento. Podem perceber que os idosos que vivem nos campos e na atividade rural, ele tem uma sobrevida muito maior do que o idoso da cidade. Por quê? Porque ele pratica muito, ele põe esse corpo em ação muito, ele tem o corpo como ferramenta de trabalho, e isso dá realmente mais resistência de vida para ele. Outra causa são os níveis de colesterol, que promovem as doenças cardiovasculares. E, por último, a fragilidade musculoesquelética, obesidade, envelhecimento precoce, muitas vezes promovido por questões emocionais ou por questões traumáticas, e a depressão. Então, essas seriam as causas principais e que praticamente algumas delas são irrefutáveis, não temos como, né, evitá-las. Mas durante o caminhar dos séculos, nós vimos que as gerações mudam, né? Então, na década de 50, o idoso era esse idoso aqui com esse andador. Na de 70, ele já usa bengala. No de 90, ela já é uma pessoa mais ativa. E essa nova geração de idoso, que é a minha geração,
ela é extremamente ativa, ativa e produtiva. Eu coloquei 2 fotos aqui de 2 pessoas com a mesma idade. A primeira eu não vou identificar quem é, até por uma questão pessoal, e a segunda é a atriz Iris Bruzi. Então, vejam, cada um tem o seu processo de envelhecimento e se abate de maneira individual, pela sua história, pela toda a carga de vida que levou, pelos seus hábitos, pelo o seu dia a dia, né? Por todas as questões que passa do próprio meio ambiente. Então, isso é uma realidade nossa hoje. Finalmente, para que a gente coloque esse idoso na água, eu quero colocar para vocês que a coisa mais importante que eu aprendi estudando idoso é valorizar o tempo, porque ele é uma forma da gente fazer escolhas assertivas para a vida, dá tempo ainda da gente fazer muita coisa, e a gente pode descobrir novas formas de ser e novas formas de fazer. Se o hoje é de fato tudo o que a gente tem, por que continuar a vivê-lo sem tempo para as coisas que a gente mais gosta? Então, o tempo é uma questão primordial no processo de envelhecimento. O passado é algo que a gente realmente não muda e não temos que lamentar o feito ou o não feito. Mas o futuro é muito breve para nós. Nós temos pouco futuro. Então, o presente é presente de verdade. É para aproveitar o máximo, agarrar com todas as forças para que a gente possa se sentir vivo. E dentro deste grande evento, não tem como nós deixarmos de falar, e afinal de contas é para isso que você me convidou, Aninha, é para falar desse idoso na água. Mas eu precisava fazer uma retrospectiva desse processo do envelhecimento para entender o que essa água vai promover para esse idoso. Porque a água, para mim, é o maior brinquedo do planeta. Ele é o maior instrumento relacional existente. Ele é o envelope do nosso corpo com todo o carinho e afeto. Então, o idoso e a água, e a natação, e a hidroginástica ou hidrovivência. O meu trabalho pessoal, ele não fala em hidroginástica, até porque a gente faz um processo muito grande hidrovivência. Eu vou passar para vocês e vou perceber ou não, depois com as perguntas que vocês me fizerem, se vocês identificam qual é a diferença de uma hidrovivência. Na fonte serena do mundo, que abre o profundo grotão, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão, águas escuras dos rios levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascadas, fogo de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, ondear a noitágua é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água na chuva, alegre arco-íris,
sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão. Bom, aqui deu para perceber que a gente tem atividades dentro da água que fogem um pouquinho da hidroginástica. A gente respeita a individualidade de cada um, o social é muito importante, o aproveitamento dos materiais e a utilização são meros acessórios, mas a gente vai passar mais um vídeo a respeito disso. O que eu coloco que para a gente utilizar a gerontopsicomotricidade, nós temos 3 segredos importantes. Primeiro, a gente ensina o que sabe. A gente tem uma generosidade mental. Então, eu não vou ensinar algo que, por exemplo, eu não seja capaz de exemplificar. Porque nós somos espelho, nós somos exemplos, né? Então, do que adiantaria eu promover uma hidrovivência se eu não vou fazer junto, se eu não estou junto para fazer e não sei fazer, né? Não tenho como exigir do outro. Outro segredo é praticar o que se ensina. Então, não basta eu falar faz, eu tenho que praticar isso. Olha, tome água logo após o exercício, e eu não estou com a minha garrafinha de água lá. Então, nós temos que ter coerência e ética, transparência nos atos, isso é muito importante. E perguntar o que se ignora. Então, eu não sei tudo. Então, a gente tem que ter humildade intelectual. E isso, eu acho que é um grande segredo da sociedade atual. Falta um pouquinho de humildade, né? A gente não sabe tudo, a gente não é dona da verdade, e a gente estudando, a gente sempre se capacita um pouquinho mais. E eu gostei muito de uma palestra hoje que a gente viu, que eu pude ver um pequeno trecho sobre criatividade, porque criatividade é algo que se desenvolve, a gente é capaz de desenvolver. E a gente não precisa copiar, a gente pode se basear naquela ideia e ser muito criativo, e o brasileiro é muito criativo. Hoje eu quero a rua cheia de sorrisos francos, de rostos serenos, de palavras soltas. Quero a rua toda parecendo louca, com gente gritando e se abraçando ao sol. Hoje eu quero ver a bola da criança livre, quero ver os sonhos todos nas janelas, quero ver vocês andando por aí. Hoje eu vou pedir desculpas pelo que eu não disse, eu até desculpo o que você falou. Quero ver meu coração no seu sorriso e no olho da tarde, a primeira luz. Hoje eu quero que os boêmios gritem bem mais alto. Quero um carnaval no engarrafamento e que 10.000 estrelas vão riscando o céu, buscando a sua casa no amanhecer. Hoje eu vou fazer barulho pela madrugada, rasgar a noite escura como um lampião. Vou fazer seresta na sua calçada, eu vou fazer misérias no seu coração. Hoje eu quero que os poetas dancem pela rua, pra escrever a música sem pretensão. Quero que as buzinas toquem flauta doce, que triunfe a força da imaginação.
Na sua calçada eu vou fazer misérias no seu coração. Hoje eu quero que os poetas dancem pela rua pra escrever a música sem pretensão. Quero que as buzinas toquem flauta doce, que triunfe a força da imaginação. Bom, eu acredito que deu para perceber o quanto a felicidade está estampada no rosto dessas idosas. Bem, e a gerontopsicomotricidade, para nós, está sendo agora um investimento num curso de pós-graduação. Nasceu através desse meu livro, que eu escrevi alguns anos atrás, e nós estamos tentando formar profissionais para que possam trabalhar nas diferentes áreas da gerontopsicomotricidade, inclusive da natação. É uma pós-graduação com reconhecimento do MEC, que nós estamos introduzindo já a partir agora de 2021. E eu queria deixar para vocês como é o nosso projeto, como um modelo de intervenção para idoso, porque não é só água, e vou passar esse vídeo do nosso programa chamado Vida Ativa. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.
Bom, eu quero agradecer essa minha mensagem. Tudo que eu pude expor para vocês é fruto assim de um grande estudo científico. Eu já venho escrevendo há alguns anos. Eu tenho esses 6 livros publicados da minha autoria, tenho participação nesses outros, e em especial como representante da Academia Brasileira dos Profissionais de Natação Infantil, eu tenho um capítulo em cada um desses livros junto com os meus colegas. E eu queria dizer que eu fiquei muito emocionada com o carinho que vocês mandaram, essa caneta tão gentil, e queria deixar aqui uma mensagenzinha para vocês, que a falta de tempo e a velocidade da vida não nos roubam o prazer impagável de ver a beleza das pequenas coisas. Então, esses pequenos gestos aqui fazem toda a diferença na vida da gente. Muito obrigado, fica aqui todos os meus contatos, e eu desejo mais sucesso ainda para esse evento e que eu possa ter colaborado um pouquinho, com uma gotinha de conhecimento. Tudo bem, Aninha? Pronto, meu microfone estava fechado, não percebi, mas eu estou aqui muito emocionada e agradecida por essa palestra que você nos presenteou com tanta verdade. Eu me sinto muito tocada, porque cuidei do meu pai até que ele se fosse, agora a gente cuida da minha mãe, então, às vezes, me chamou muito a refletir as minhas atitudes, e às vezes as pequenas coisas realmente a gente deixa de fazer porque acha que é pequena, só que são elas que realmente importam. Então, me desculpe, mas eu estou extremamente tocada. Deixa eu falar uma coisa muito importante. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você, Aninha. Eu sou órfã de pai e de mãe. De pai há 30 anos e de mãe há 4 anos. E a gente, enquanto está com eles, a gente não dá o valor que eles realmente merecem. E quando eles se vão, eles nos deixam órfãos. Então, vale muito a pena essa tal perda de tempo, né, que a gente possa ter com o idoso. Porque ele vai embora e ele só vai deixar aqui o convívio que teve conosco. Então, tudo que nós pudermos fazer de melhor, para que ele dure mais, para que tenha mais jovialidade, para que tenha qualidade de vida, eu acho que é uma forma de gratidão. Afinal de contas, a gente só está aqui por causa deles. Sem eles, nós não existiríamos, né? Mas eu fico sensibilizada com o teu carinho, meu amor. Foi incrível, as pessoas estão encantadas com a tua forma de explanar, com a tua generosidade e simplicidade de passar o seu conhecimento, que para a gente é tão importante, para quem já trabalha há um tempo com o idoso, para quem está começando agora, sempre soma e nos deixa mais fortes. Eu, de antemão, me desculpe a emoção, mas é que mexeu, me tocou demais. Renata Rodrigues está por aqui, Cláudia Mellen, André Bianor, que está sempre com a gente, a Priscila Morim, a Aninha da Aquabela, colocando um comentário aqui. Eu vou buscar esses comentários, porque nós estamos em 2 plataformas simultaneamente. Olha, parabéns, professora Cacilda, palestra linda, respeito total por esse trabalho incrível, muito obrigada. Esse é o Edmilson Cipriano, ele está em todas, eu não sei como ele é multi, eu não sei como ele consegue, Cacilda. A Aninha fez um comentário assim, obrigada por tantas informações de grande valor, hidrovivência é socialização e diversão? Não é uma pergunta, né, é uma colocação, mas né? Também.
É também. É também, né, Cacilda? E muitas vezes o idoso vai para a piscina, ele não vai para a piscina porque primeiro ele vai para a piscina porque o médico mandou, né? Porque ele precisa fazer exercício e tal. Depois ele vai para a piscina porque ele tem amigos, que ele vai bater papo, que ele vai conversar. E aí, em terceiro lugar, ele vai sentir o prazer, que na água ele pode muito mais do que ele pode fora. Não dói nada, ele se sente envelopado. E aí a felicidade começa a radiar pelos poros e vazar pelo sorriso, e aquilo se torna um momento de prazer imenso, imenso. Então, não é uma coreografia montada numa música com uma intensidade de tantos intervalos. O efeito fitness para nós, em termos de gerontopsicomotricidade, ele fica em segundo plano. O primeiro plano é o emocional, é o prazer e é a qualidade do conforto físico que esse idoso vai estar dentro da água. Claro que respeitando todas as dificuldades, entendendo todas as patologias que ele tem e trabalhando com ele de uma forma bastante única, né? Porque cada idoso é um idoso, como cada criança é um mundo, cada idoso é uma história, cada idoso é um livro que a gente lê. Pois é. Vou para mais alguns comentários, ainda a gente tem um tempinho aqui. É que eu fui passando, tem uma aqui do Cícero que eu vou colocar da plataforma do YouTube, que é linda, olha. Que linda palestra e os sentimentos que ela nos despertou. Gratidão sempre. Cícero Rodrigo. Obrigada. Cícero, de onde você é? Coloca aí para gente. Muito obrigada pelo seu comentário e pelo carinho. A Lucilene aqui, a Lucilene Martins. Lucilene, um beijo para você, querida. Ela colocou assim, emocionada aqui também, anda ainda mais depois de quase perder, porque a Lucilene passou por uma barra pesada agora que os pais tiveram Covid-19, então ficaram uma situação muito complexa, mas graças a Deus se recuperaram e eles estão bem. Cláudia Mellen, muito obrigada mesmo. Carolina, todo mundo agradecendo pela sua palestra, que palestra maravilhosa. Esses comentários, infelizmente, eu não consigo colocar na tela para vocês, mas eu vou lê-los aqui, ó. Muita alimentação saudável para aguentar essa maratona. O Edmilson, que eu falei que ele está em todas, ele falou assim, olha, muita alimentação saudável para aguentar essa maratona impagável de todos os cursos aí. Muito obrigada. Cacilda. Eu queria fazer uma homenagem para um idoso que merece hoje pelo show que ele deu. Então, nós estávamos conversando no grupo e não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar tocar um parabéns. Ai, meu Deus, já estou arrepiada aqui, ó. Isso é para você, professor William. E ele está assistindo na plataforma. Isso é todo o exemplo que ele nos dá, dessa jovialidade dele, do tanto que ele traz uma energia gostosa para os convívios que ele promove, e pelo nude que ele fez hoje na palestra dele. Tá? Quem não viu... Parabéns sonoro. Quem não viu o nude do professor William, tem até domingo, todas as palestras vão ficar disponíveis para todos os inscritos até o domingo após o nosso último dia, dia 11, vai ficar tudo disponível, e depois a gente encerra a disponibilidade, mas, Cacilda, é só comentário, assim, eu agradecer, eu vou falar o nome das pessoas que estavam com a gente, Cícero, a Sandra, a Daniela Sperbi, a Cláudia Mellen, a Maria da Rocha, a Maria de Fátima, a Egli Ribeiro, que esteve com a gente, super elogiada a palestra dela, o Edmilson, o André, está rindo aqui do que você falou do professor William. Avisa, olha, tem uma aqui para você, avisa a professora Cacilda, um evento sobre idosos. Bom, depois eu vejo, tem um link aqui, Cacilda, que eu não consigo te passar agora, mas depois eu consigo. Cada vez que escuto a Cacilda falar, me apaixono mais. Fabiana de Góes Pereira, obrigada, Fabiana. Cacilda, muito obrigada mais uma vez pelo teu carinho, a sua generosidade.
e a Foi sua muito simplicidade no trato conosco. Muito obrigada. obrigada. Fica com Deus e um beijo no coração de cada um, tá? Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais. Ainda tem mesa redonda ainda hoje, hein? Tóquio 2021, vocês não podem perder. Um grande beijo. Cacilda, para você, todo o meu carinho e admiração. Fiquem com Deus. Boa noite.